do Guarani? Vamos falar do Bugrão? Bota o hino do Guarani aí, meu caro Elton Grimaldi, o Bugrão, que no derby acabou se dando mal, perdeu mais uma. Guarani que perdeu no último sábado, o derby 204 para Ponte Preta, jogando no Moisés Lucarelli. O Bugre já se reapresenta junto os cacos e pensa na sequência do Campeonato Brasileiro. Júlio Nascimento. Cabelo, o Guarani se reapresentou de olho na partida de sábado às 11 horas da manhã contra o Tombense. Hora de juntar os cacos, como citou o técnico Mozart Santos, e pensar na sequência do campeonato. O Guarani que tem uma sequência difícil pela frente. A começar pelo jogo contra a equipe do Tombense no sábado, mas a tabela ainda reserva Vasco da Gama fora de casa, Sampaio Corrêa em casa, Vila Nova fora e Operário em casa. Em resumo, dos próximos 5 jogos, são 2 adversários diretos contra o Z4. Mas antes de chegar nesses 2 adversários, o Guarani tem Tombense, Vasco e Sampaio, que são times do top 10 da tabela. O Guarani passou 20 de 25 rodadas entre os últimos colocados da competição. Segundo o site Chance de Gol, tem 83% de chances de queda para a terceira divisão. E um outro número que também é preocupante, né? Que desde que esse formato foi implementado em 2006, apenas 2 times que ocupavam a 19ª colocação depois de 25 rodadas escaparam. A Portuguesa em 2006 e o Brasiliense em 2008. A boa notícia é que o percentual de aproveitamento em 2022 é diferente. O primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 34% de aproveitamento. Se mantiver esse aproveitamento, com 39 pontos dá para escapar da Série B. Então o Guarani tem uma diferença de 3 pontos e ainda vê como possível escapar, justamente porque os adversários também estão tropeçando e alimentando essa possibilidade de fugir da Série C, Cabela. É calculadora na mão mesmo, quando disse o Júlio lá na abertura do programa, né, Carlão? Porque a conta do Guarani, ela não tá fechando, não. Pra fechar, tem que ganhar uns 2 jogos seguidos aí pra ver se dá uma levantada moral, ou pelo menos ganhar mais 2 jogos seguidos jogando no Brinco de Ouro, pelo menos. Vai ter que mudar muito o campeonato do Guarani, né? Vai ter que ser um campeonato de acesso, né? Se pegarmos aí o aproveitamento de uma equipe que sobe e o Guarani daqui pra frente vai ter que ter um aproveitamento semelhante, né? Porque a situação não tá legal. Joga contra o Tombense em casa. Nós falávamos hoje na hora do almoço, é um jogo vencível? Só que do outro lado vem o Tombense muito leve, muito tranquilo, né? É a equipe, acho que mais surpreendeu, né, nesta Série B, porque eu não imaginava o Tombense chegando aqui na 25ª rodada com 36 pontos na quinta colocação. Tá 6 do Vasco. Então é uma equipe que vem leve. Carlão, aí pra... Ele tá 6 do Vasco e a 8 de Grêmio e Bahia. Então. Não tá longe. Não tá longe. É que é difícil. Esse G4 deixou até o campeonato sem graça, né? Porque quem tenta alguma coisa, a hora que olha lá pro G4, fala, nossa, só tem gigante e os gigantes com uma distância, uma gordura bem interessante. Mesmo assim, o Tombense vem de um resultado expressivo contra o Sport, num golaço do Everton. Então, vive um grande momento, vem no Brinco de Ouro muito leve, cheio de confiança, e é mais um obstáculo pro Guarani. Agora, eu acho que não tem mais essa coisa de, que o time tá mal, não, a torcida vai ter que abraçar a causa, porque acho que a própria Ponte Preta serve como exemplo. A partir do momento em que a torcida abraçou a causa, claro que as qualidades chegaram, mas a equipe mudou, a postura da Ponte mudou, e o Guarani vai precisar sim da torcida. O próprio jogo contra o Náutico diz, né, se não foi lá um grande jogo, a vitória veio e a torcida teve uma participação importante. Eu acho que a partir daí, o torcedor do Guarani tem que abraçar a causa, esquecer aquilo que passou, dar o apoio necessário para esses jogadores, para que o Guarani permaneça na Série B, porque cair, cara, ninguém merece. Ninguém merece. Os próximos 4 jogos do Guarani, Tombense em casa, sábado, sai com o Vasco da Gama, recebe o Sampaio Corrêa e sai com o Vila Nova. Se quiser sair dessa zona de rebaixamento, descarta o Vasco. Os outros são 3 jogos vencíveis, né? 3 jogos vencíveis. Difíceis, mas jogos vencíveis. Mesmo o Tombense estando nessa fase maravilhosa, mas eu vejo o Guarani com possibilidades. Sampaio Corrêa aqui em Campinas, não pode deixar escapar. Não. E com o Vila Nova lá, é o pega pra capar, e é confronto direto. Tem que ir lá, mesmo sendo em Goiânia, e vencer o jogo. Exatamente. Então tem que... O Guarani desses próximos 4 jogos, esses 3 jogos contra Tombense e Sampaio Corrêa em casa, Vila Nova fora, tem que matar. Tem que fazer 9 pontos.
Tem que fazer 9 pontos. Se quiser escapar dessa zona de rebaixamento. Se fizer 9 pontos, é quase metade do que precisa. Precisa de 20. Então, se fizer esses 9, é quase a metade do que precisa. Aí sim acho que vai dar uma respirada o Guarani. Eu acho que alguns jogadores serão importantes nesse processo. Gostei da postura do Giovanni Augusto no derby, mesmo na hora de brigar com o Rodrigo Andrade. Ali foi, tudo bem que é um clichê do futebol, mas você percebia que o cara tava pé da vida, ele queria ganhar o jogo, ele tava com aquela raiva do adversário, não queria bola, toda hora ele pedia bola. Então acho que se mantiver essa postura, o Giovanni Augusto e o Guarani, eu vejo possibilidade sim do Guarani escapar. O Gênison vai ser um cara importante também nesse processo. E ele com o Giovanni Augusto jogou o segundo tempo do jogo contra o Náutico. Se o Gênison estivesse no derby, não sei se a história seria outra, mas que geraria muito mais dificuldade, muito mais problema para a defesa da Ponte, eu tenho certeza disso. Lembra do primeiro tempo os cruzamentos que teve na área da Ponte? Sim, o Yuri teve uma chance, quase que a principal chance, né, da primeira etapa, e no segundo tempo teve outra defesa do Kaique, foi o Lucas Ramon, acho que finalizou de cabeça, se eu não estiver enganado. Lucas Ramon. Foi um cruzamento que o Kaique... É engraçado, né, pela cabine... Não deu pra perceber que foi um lance tão perigoso. Aí hoje, acompanhando os melhores momentos, tem uma câmera que pega bem embaixo do gol. Cara, foi um milagre a defesa do Kaique. No cabeceio do Lucas Ramon, quase a queima-roupa. Ele deu aquela desviada que é fatal. O Kaique pegou meio no susto, e no final, né? Teve outro milagre. No final... Aquele lá do final, então... Aquele lá não... No final teve amigo Ponte Pretano que eu falei, não assiste os melhores momentos porque o Guarani vai empatar. Pois é. Já agora o técnico Mozart, após o derby, ele falou da relação com o torcedor do Guarani. Cabela, pensando no jogo de sábado contra o Tombense, partido importante para o Guarani, dentro de casa, e o Bugre precisa do apoio do torcedor. E o técnico Mozart foi questionado de como o Guarani pode se reaproximar do torcedor diante de tanta oscilação. Assim, o torcedor, independente do que eu fale agora, eu não sei como que ele vai interpretar, né? O que nós podemos garantir, como nós sempre fizemos desde o primeiro dia. Treinar bastante, corrigir o que eu acho que tem que corrigir, colocar as ideias que eu acredito de futebol e competir. Então, assim, o que eu vejo, faltou correr, faltou disposição? Não faltou. Como é que foi decidido o jogo? Num detalhe. E o jogo... Normalmente, mesmo um jogo comum, sem ser um clássico, ele é decidido num detalhe, né? E um clássico mais ainda. Então, nós precisamos realmente fazer com que os episódios sejam sempre favoráveis a nós, né? Não dá margem para o erro, porque o momento, infelizmente, quando você erra, você é penalizado, como aconteceu agora. Nós tivemos uma saída errada por dentro, que era uma saída por fora, acabamos perdendo a bola e ocasionando o gol, né? Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos minimizar daqui para frente, porque nós não temos mais margem para erro. E agora é mobilizar, principalmente internamente. Eu não sei como é que vai ser o apoio do torcedor, é óbvio que nós queremos o apoio do torcedor, né? Mas como você falou bem, o torcedor ele está sentido principalmente pela derrota e principalmente pelo fato de ser um derby. Então, assim, é óbvio que nós queremos o apoio do torcedor. Então, se tiver o apoio dele, mais fácil. Mas como que nós trazemos o torcedor para o nosso lado? Com desempenho e principalmente com vitórias, não tem outro caminho. Tá, então, Cabela, a palavra de Moser, lembrando que para sábado o Guarani não conta com o Richard Rios, que foi expulso no derby. Vou perguntar para você, Carlão, que eu perguntei no finalzinho do programa da primeira edição. Vai fazer falta? Não. Hoje não vai fazer, até porque o Richard Rios ainda não entrou no Guarani, né? Não está no contexto, não entende o que é o Guarani, não entende o que é um clássico do tamanho de um derby. Os próprios estrangeiros, né? De repente qualquer um deles pode virar, né? O Chuck aí é uma grande esperança, é um jogador que é aquele cara maluco no bom sentido, tem muita identificação lá com o Bolívar, né? Que ele é herói, considerado herói pela torcida, mas é muito difícil o cara chegar aqui numa semana e na outra semana ele já está ambientado, já sabendo que é um jogo desse tamanho. Por isso que a gente fala, algumas estratégias do Guarani e talvez alguma inércia na hora da janela, esses fatores estão aí colaborando para uma campanha tão ruim, né? Do dia para noite você traz 3, 4 estrangeiros que eles vão dar resultado. Não tem milagre, eles não trouxeram, o Guarani não trouxe Messi, não trouxe um jogador desse tamanho, então é preciso ter paciência com esses caras também. 4h30, intervalinho, repórter CBN, a gente volta já.